Possivelmente, a relação do crente com a lei divina seja uma das mais controversas da religião bíblica. Desde a antiga até a nova aliança, nos tempos da história da igreja, os tempos bíblicos também, incluindo a época da Reforma Protestante e os dias de hoje, muitos de nós não sabem exatamente como ler, interpretar e aplicar devidamente a lei de Deus na sua vida. Os seguidores da palavra do Senhor têm muitas vezes encontrado confusão em saber qual é o lugar da lei na sua própria vida. Isso individualmente, mas também coletivamente, nos segmentos da cristandade e muitas vezes divididos dentro da própria denominação e na igreja local, nós temos opiniões diferentes a este respeito. Em Êxodo, capítulo 20, versículos 1 e 2, no preâmbulo dos chamados 10 mandamentos, nós já vemos um contexto histórico da entrega de Deus, que Deus fez do Decálogo, ou os 10 mandamentos. Uma nova vida iniciada após a libertação da escravidão do Egito. Uma vida marcada pela referência absoluta, o Deus vivo e verdadeiro como paradigma da existência dos fiéis e do caminho da piedade. É o Senhor quem diz qual é o estilo de vida, quais são as crenças e qual é a conduta que lhe agrada e que dirige cada aspecto do nosso viver. Em contraste aos estilos de vidas distintos, estilos de vida diferentes da palavra do Senhor e os falsos deuses que o povo de Israel haveria de encontrar ao ocupar a terra prometida e ao conquistar. Os povos que ocupavam a terra de Canaã tinham suas próprias divindades cridas e criadas segundo os seus costumes, crenças e desejos. O Senhor, portanto, antes do povo entrar na terra prometida, lhes dá o decálogo como resumo da lei moral. Portanto, visto que toda a escritura sagrada tem um fim proveitoso, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, eu lhe convido a considerar o texto de Êxodo, capítulo de número 20, versículos de 1 a 21, nesta noite, sob a temática, como usar o decálogo como uma fonte de vida. Repito, como usar o decálogo ou os 10 mandamentos como uma fonte de vida. Busquemos o auxílio do Senhor em oração nesse instante. Deus bendito, nós te rendemos graças por este momento que estamos diante de tua presença. A tua palavra será lida e exposta agora e suplicamos, Senhor, o teu auxílio, a iluminação do teu Espírito sobre nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Passo a ler para a nossa instrução Êxodo, capítulo 20, versículos de 1 a 21. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo,
Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e o clangor da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, porque Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. O Decálogo resume a lei moral de Deus. Assim compreendemos, assim compreendeu nosso Senhor Jesus Cristo, em que, perguntado certa vez qual seria o maior de todos os mandamentos, ele o resumiu falando: o maior de todos os mandamentos é amar a Deus, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Ou seja, o nosso Senhor Jesus Cristo resume aquilo que era já a lei moral resumida nos 10 mandamentos de uma forma muito objetiva, dizendo: amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. O que nos mostra que o Senhor Jesus faz, como fez ao longo do seu ministério, a devida e mais apropriada interpretação da lei de Deus, explicando e corrigindo pontos que os religiosos dos seus dias haviam distorcido e se distanciado da revelação original do Senhor. Nós vamos, neste momento, olhar para os 10 mandamentos, pensando neste propósito original que Deus deu. Como ele mesmo diz: estas leis, estas palavras servem para a sua vida, para que vocês sejam abençoados, para que vocês desfrutem da bênção do Senhor quando entrarem na terra prometida, para que tenham vida e não morte, bênção e não maldição. Então, nós vamos interpretar com a pergunta em mente: como usar o Decálogo como uma fonte de vida? Bem, a primeira resposta diz respeito à primeira tábua da lei, os 4 primeiros mandamentos. E nós podemos afirmar, à luz do todo da Escritura, que a maneira apropriada de usar o Decálogo como uma fonte de vida para nós é seguir a lei como expressão do amor a Deus. A lei foi dada ao povo de Deus e ela deveria expressar, em primeiro lugar, amor ao próprio Senhor. Se não, vejamos, o versículo 3º do capítulo 20, onde começam propriamente os mandamentos, nós temos o primeiro mandamento, em que nos diz: não terás outros deuses diante de mim. O Senhor Deus proíbe aqui a idolatria, mas há um dado curioso, porque a idolatria é um pecado sempre diante do próprio Deus, uma vez que Deus é onisciente e onipresente. É um adultério espiritual às vistas do marido, não escondido, mas aos seus olhos. Toda vez que alguém amasse alguém, ou algo, confiasse em algo ou alguém, ou temesse algo ou alguém mais do que o Senhor, ali estaria configurado um adultério diante do próprio Deus, na frente do onisciente, na sua própria presença. Por isso que o Senhor diz: você não vai ter nenhum outro, eu sou o único Deus, o Deus vivo e verdadeiro. O que este primeiro mandamento faz é ressaltar a santidade do ser divino, e santidade no sentido original, a separação, a exclusividade. Há um único Deus, vivo e verdadeiro. Todas as vezes que o nosso coração deposita confiança, devoção, amor, satisfação, temor a qualquer coisa ou qualquer pessoa que não seja o Senhor, aí nós temos a violação do primeiro mandamento. Alguma coisa toma conta do nosso coração e não deveria tomar, ocupando o lugar que só Deus deveria ter. Ela pode ser desde coisas primitivas, como pequenos objetos que se criam, até visões mais sofisticadas, quando cremos no crédito da nossa conta bancária, na nossa inteligência, quando amamos a nossa própria família mais do que o nosso Senhor Deus, coisas boas e legítimas também. Quando tememos mais o Covid do que o inferno, por exemplo, tudo isso mostra que são temores, amores ou confianças sobre coisas que sobre o nosso coração se mostram maiores do que o próprio Deus. Estas verdades se configuram na idolatria. Nos versículos de 4 a 6, nós temos o segundo mandamento,
que resumidamente nos diz: não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, nem lhes prestarás culto. O que este mandamento aponta é para a santidade da eternidade divina. Enquanto o primeiro fala da santidade do ser divino, há um só Deus, o segundo mandamento vai falar da santidade da sua eternidade. Deus é absolutamente glorioso, grandioso e eterno. Qualquer tentativa de configurá-lo ou de expressá-lo será uma diminuição daquilo que ele é. É por isso que desde o judaísmo, passando pelo cristianismo, nunca foi permitida ao povo de Deus uma expressão iconográfica de quem Deus é. Qualquer tentativa é uma diminuição de quem ele é, por uma razão até matemática. O infinito não cabe dentro de nenhuma expressão finita, seja ela visual, seja ela auditiva, seja olfativa, seja até mesmo conceitual. Deus é bem maior. O que Deus está falando é a santidade do seu ser, da sua grandeza, da sua infinitude. Por isso que nós só adoramos ao Senhor pela fé. E a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade, e aqueles que o buscam creiam que ele existe e que se torna galardoador. Este ato de fé é necessário porque nós estamos falando por um ser que é infinito e que não é domado ou diminuído pelas expressões humanas. O versículo 3º nos aponta o versículo 7º nos aponta ao terceiro mandamento, que nos diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Este mandamento fala da santidade, da referência divina. De novo, santidade e separação. Deus é santo. Ele não é como eu e você. Ele não é criatura, ele não foi afetado pelo pecado. O seu nome não pode ser banalizado na nossa boca, nem mesmo, presta atenção, nos discursos religiosos. Havia um zelo tal com os estudiosos do texto sagrado, os escribas, aqueles que compunham cópias do texto sagrado, numa época que não havia imprensa, que quando eles chegavam no nome pessoal de Deus, eles lavavam as mãos, trocavam a pena, trocavam o tinteiro, porque ele dizia: é especial, eu não posso tratar como se fosse uma coisa qualquer. Preste atenção, porque esse é um dos pontos em que nós pecamos constantemente como brasileiros. Alguns mandamentos são mais violados ou menos em culturas distintas. Este é um dos que nós pecamos. E por ser generalizado, a gente não percebe. Nós achamos que é até bonito a expressão de piedade ou de espiritualidade ficar dizendo o nome de Deus facilmente da nossa boca. Deus te abençoe. Ai, meu Deus do céu, o que eu fiz? Meu Deus, me acuda. Quando, na verdade, nós estamos dizendo o nome de Deus em vão ao fazer isso. Eu só consegui perceber isso claramente quando saí do Brasil e passei um tempo vivendo em um país de cultura protestante. E percebi como eles repreendiam, os pais repreendiam seriamente os filhos ao dizer o nome de Deus em vão dessa maneira. Cuidado, o nome de Deus é santo. O terceiro mandamento diz: não tomarás o nome do seu santo Deus em vão. Leva um tropeção: ai, meu Deus, meu pé chutou aqui, falando com essa referência. Ou simplesmente usar o nome de Deus no lugar de bom dia, né? Bom dia. Isso me fez lembrar o episódio quando nós morávamos lá na Albânia e que tivemos a nossa casa furtada, alguém entrou lá, e era uma pessoa que depois nós descobrimos que falava muito facilmente: Deus abençoe, que Deus esteja contigo, que Deus esteja. Quer dizer, o fato de você dizer tranquilamente não significa nem necessariamente que é isso que Deus quer. Deus quer que nós sejamos moderados. Seu nome é santo. Fale o nome do seu filho, da sua filha, do seu trabalho com toda facilidade, porque são coisas ordinárias da sua vida. Deus, quando estiver sendo referência em nossos lábios, precisa ser tratado com a sua devida dignidade e seriedade. Por isso que o Senhor Jesus, certa vez, diz que nós não deveríamos lançar pérola aos porcos. O nome de Deus pode ser escarnecido pela maneira leviana como nós dizemos. É preciso saber usá-lo, porque ele tem que ser honrado por quem fala, mas também em ambientes que quem fala perceba se será ouvido de forma honrada também, senão é melhor não dizer. Honrar o nome do Senhor, a referência a Ele. O quarto mandamento está descrito entre os versículos 8 e 11. Diz: lembra-te do dia de Shabá para o santificar, o dia de descanso. Literalmente, na língua hebraica, Shabat significa descanso. E, nesse sentido, os espanhóis saíram com a vantagem de nós falantes da língua portuguesa, os falantes de espanhol. Se você pega uma versão mais comum na língua espanhola da Bíblia Sagrada, a versão de La Reina Valera, você vai encontrar a tradução para sábado como dia de repouso.
porque esta é a ideia. Não é precisamente o dia especificamente do sábado como sendo útil. Eles captaram a ideia do sentido adjetivo do sábado bíblico, que é o dia do repouso, do descanso das atividades ordinárias para a dedicação nas atividades espirituais. É um dia com uma vocação diferenciada. E este dia, assim como a palavra do Senhor e o nome do Senhor e a referência de Deus não pode ser profanada em nossa vida, ele deveria ter um lugar especial também. A lógica bíblica é que é um dia de reset. É um dia que você para das atividades ordinárias, para de se preocupar ou de se ocupar das atividades ordinárias, descansa, relaxa e se volta para Deus. Como uma regulagem semanal que nós fazemos na nossa vida. Porque ao separar esse dia para os exercícios espirituais e relaxar, nós ganhamos uma renovada compreensão de como usar os outros dias para a glória de Deus no dia a dia. É por isso que o Senhor regula aqui. Dos 10 mandamentos, este é o único que tem um aspecto também cerimonial envolvido, porque como era o dia da esperança também do Messias, era o último dia da semana, se vivia a semana esperando a celebração, do mesmo jeito que se vivia a vida esperando o Messias. Quando o Messias vem, a ordem inverte, e agora começa o dia do Senhor, a semana, e nós vivemos a consequência, a nossa vida, em decorrência do que o Senhor já fez por nós. E daí a igreja do Senhor deixa de guardar o último e passa para o primeiro, mas continua guardando o Shabá, porque é dia de descanso, dia de repouso, dia de reset, dia de reorientar a minha vida e me capacitar para a semana que eu tenho diante de mim. Como que nós, portanto, entendemos este primeiro aspecto? O amor a Deus deve ser a força motriz para o cumprimento da primeira tábua da lei, os 4 mandamentos iniciais, que regulam a nossa relação com Deus. Pois somente quando nós amamos a Deus acima de tudo, nós santificamos a sua exclusividade. E não tememos outra coisa a não ser mais o Senhor. Não confiemos em alguma outra coisa a não ser mais o Senhor. Não entregamos o nosso fervor e devoção a nada mais a não ser o Senhor Deus. Santificamos a sua eternidade. Não tentamos diminuí-lo a nossa acomodação, mas respeitando a sua infinitude, inclusive infinita sabedoria. Muitas vezes até questionando os caminhos de Deus, mas aceitando Ele que em sua soberania, Ele nos dirige em tudo, tomando cuidado com a referência a dizer o nome de Deus, para que não falemos em vão. O nome do Senhor é santo e precisa ser preservado em santidade em nossos lábios. E também nós o priorizamos na agenda da nossa vida. O dia do Senhor é exercitado, porque eu desfruto este dia, para saber também pelos exercícios que aqui faço, a conduzir e glorificá-lo nos outros dias. Portanto, os 4 primeiros mandamentos são expressão do nosso amor a Deus. Se amamos ao Senhor acima de tudo, cumpriremos estes mandamentos. Como usar o decálogo como fonte de vida? Seguindo a lei como expressão de amor a Deus, mas seguindo a lei também como expressão de amor ao próximo. Isso está descrito entre os versículos 12 e 16. Veja que no versículo número 12 nós temos o 5º mandamento: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias. Aqui a lei de Deus está falando da santidade das autoridades naturais, a partir dos próprios pais. É no reconhecimento de que nós não vivemos numa anarquia completamente livres, mas que Deus nos coloca, desde a unidade doméstica, autoridades naturalmente, para nos disciplinarmos e nos, neste sentido, civilizarmos de forma ordeira, é que nós somos preparados para a vida. Veja que, curiosamente, é um mandamento que vem com a promessa, para que se prolonguem os seus dias. Não é à toa que nós vamos encontrar a maior parte das pessoas, dos jovens delinquentes que estão em prisão, vem de famílias destroçadas, em que os pais não conviveram juntos e você não tem a referência saudável dos próprios pais. A referência dos pais como padrões saudáveis e legítimos para a preparação para a vida nos ajuda a viver melhor na sociedade. Entender como viver e atuar numa sociedade afetada pelo pecado como nós também. Honrar o pai, além de ser uma orientação, e por pai, tome-se por extensão as autoridades naturais, nos ensina a vivermos no mundo afetado pelo pecado sem nos perdermos também. Isso não significa dizer uma submissão cega, mas significa reconhecer princípios de autoridade e saber lidar com elas. O 6º mandamento, descrito no versículo número 13, poderia ser melhor traduzido, ou seria melhor traduzido, se fosse
traduzido assim: não assassinarás. A língua hebraica faz uma distinção precisa, mostrando uma intencionalidade deliberada de tirar a vida de uma outra pessoa. Portanto, não infringe esse mandamento aquele que estiver agindo em legítima defesa, porque é uma primeira responsabilidade de cuidar daqueles que estão sob suas responsabilidades. O pai, o chefe de família, o dono de uma repartição, seja o que for, se pessoas que estão debaixo de sua responsabilidade estiverem correndo risco de morte, é seu dever defendê-los. O que a Bíblia está falando aqui não é contra a legítima defesa, o que está falando é pela santidade da vida humana. Ela é tão cara que, se aqueles que estão debaixo de sua responsabilidade estiverem correndo perigo, você é responsável por defendê-los. Você não pode ser omisso nesse sentido. Veja que é uma lógica muito diferente do pacifismo que reina em alguns segmentos da nossa população. Entretanto, o que a Bíblia está nos mostrando aqui é que há uma santidade própria na vida humana e que nós devemos respeitá-la, seja ela qual for. No versículo 14, nós temos o 7º mandamento: não adulterarás, indicando a santidade da união matrimonial heterossexual. A maior intimidade humana é vivida no casamento. E por isso mesmo que Deus regula como um dos 10 mandamentos que esta relação seja o único âmbito em que as dádivas da maior intimidade humana sejam desfrutadas. O adultério é proibido precisamente porque é um prêmio à intimidade sexual. A intimidade entre um homem e uma mulher devem ser vivida dentro do contexto da aliança. E é este o plano santo de Deus para a vida humana, vida e prazer, porque é dentro desse contexto, entre um homem e uma mulher unidos em aliança, que não apenas o prazer da intimidade conjugal é experimentado, mas a vida plenamente saudável estabelecida por Deus vem à existência. Os filhos não são filhos de acidentes, de uma noite sem expressão ou irresponsável. Filhos são frutos de uma união de amor conjugal, somente entre um homem e uma mulher. Nenhuma outra união fora disso aqui produz vida e saudável como Deus coloca. É isso que o mandamento está a nos dizer. No versículo de número 15, nós lemos: não furtarás, falando da santidade da propriedade privada, o direito de posse. As pessoas que desenvolveram os seus bens e que puderam desenvolvê-los e adquiri-los, têm direito e devem ser preservados esses direitos. E nós temos que aprender a respeitar isso. E, por fim, o versículo número 16, o 9º mandamento diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo, falando da santidade, presta atenção, da honra pública do próximo. Não dirás falso testemunho. Segundo a interpretação dos nossos símbolos de fé e do todo da Escritura Sagrada, este mandamento inclui a condenação do pecado, tanto da calúnia quanto da difamação. Porque são pecados e, vejam, são crime. O Código Civil brasileiro pune como crime, e alguém pode ser condenado e executado perante magistrado civil se cometeu o ato de calúnia e difamação. E aqui vem o segundo dos 10 que eu falei que, culturalmente, nós somos mais propensos. Alguns a nossa cultura brasileira, esse é um deles. Normalmente, nós brasileiros não temos a maturidade de questionar pelas vias legais aquilo que não achamos correto, buscando as pessoas competentes e os meios competentes, mas somos tentados a lavar a nossa alma xingando. Então, você não gosta do governo, em vez de fazer os caminhos, mandar um projeto de lei, pressionar o deputado, seja lá o que for, o brasileiro simplesmente xinga o presidente e pronto, estou com a alma lavada. Quando você vê alguém numa prática não piedosa, ao invés de cumprir um mandato bíblico, de chamar a pessoa, chamar a atenção em Cristo Jesus, é mais comum você comentar pelas costas da pessoa o que ela está fazendo. E isso é pecado. A Bíblia diz que nós não devemos desonrar o próximo. Agora, preste atenção a uma coisa: o pecado não é apenas a calúnia, que é quando se levanta uma mentira sobre uma outra pessoa. É pecado você espalhar uma verdade vergonhosa sobre a outra pessoa. Isso é difamação. E muitas vezes isso vem travestido e escondido numa capa de piedade no meio religioso. Fulano, eu tenho um motivo de oração muito grave para compartilhar com você. E eu vou dizer em detalhes para você saber orar objetivamente o que é. O que é isso?
Isso é uma difamação disfarçada de piedade. Nós não somos chamados a viver dessa maneira. Isso é pecar contra o próximo. A Bíblia fala da santidade e da honra pública da pessoa. Por quê? Preste atenção. O amor ao próximo deve ser a força motriz ao cumprimento dos mandamentos horizontais, descritos do 5º até o 9º. Mas não se consegue cumprir estes mandamentos se não tivermos a primazia do amor a Deus. Porque é só quando amamos a Deus acima de tudo, como nosso Criador, que nós conseguimos, de fato, olhar a dignidade horizontal do outro. Sem Deus como referência, nós julgaremos os outros por nós. E toda pessoa, presta atenção, toda pessoa que tem algum esforço sincero na sua vida religiosa, se não colocar Deus em primeiro lugar, vai se sentir superior ao que não tem o mesmo esforço que você. Tem um termo bíblico para isso: farisaísmo. E não é difícil reconhecer. São pessoas que se aproximam de outras com ar de superioridade. E o fazem exatamente porque perderam de vista o Criador. Elas só têm a sua própria performance. E por isso que se julgam superiores. E por isso que é tão fácil criticar o próximo. Porque não consegue perceber que o que me diferencia do próximo é uma única palavra: graça. A graça divina dirigida a pecadores é que os muda do seu estado de escravos para santos. É a graça. Por isso que os segundos mandamentos, a segunda tábua da lei, só é cumprida quando a primeira está. Quando eu amo a Deus acima de tudo, aí eu consigo perceber que toda virtude no mundo, inclusive em mim, é fruto da graça dele na minha vida. Aí eu consigo olhar para qualquer outra pessoa sem me sentir superior a ela. E somente assim eu consigo amá-la. Caso contrário, eu me julgarei superior a ela. A dignidade essencial humana vem de Deus. E é Ele quem restaura a desgraça e os efeitos da queda na nossa própria vida. Sem o primeiro amor, sem o amor a Deus, o amor do homem para com Deus, nós julgaremos a dignidade humana de forma farisaica. E aí vem aquela frase infame, tão comum nesses dias: direitos humanos para humanos direitos. Preste atenção, alguns de vocês podem ter citado isso já, por aí. Se você o fez, se arrependa, isso é pecado. Porque a dignidade humana não está na performance humana, está em que todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Por causa do pecado, essa imagem foi distorcida, elameada, corrompida, mas jamais, como cristãos, nós podemos olhar para a pior das criaturas sem um olhar de compaixão, misericórdia e dignidade inata, como Deus fez e faz. E o próprio Senhor Jesus Cristo, com os seus algozes, inclusive, na cruz orou dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. É a imagem de Deus afetada pelo pecado que nós devemos olhar quando olhamos para o pecador. E somente assim nós seremos capazes de amá-lo e cumprir a lei moral horizontal como Cristo fez. Portanto, os mandamentos de 5 a 9 são expressões do amor ao próximo como Deus faz, e nós devemos tê-lo conosco. Como usar o decálogo como fonte de vida? Por fim, a terceira forma: seguindo a lei como expressão de um amor satisfeito. Isso está descrito no início e no final, versículos 1 e 2. No prefácio dos 10 mandamentos, nós vemos o Senhor dizendo: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito. Deus se anuncia como Deus fiel à sua aliança com o seu povo, libertando da escravidão para uma nova vida. O que o povo estava a experimentar naquele momento era instrução da parte do Senhor, e o que estaria a experimentar quando entrasse na terra prometida era a bênção de um Deus libertador, santo e soberano, que os estava conduzindo a um bom propósito. Não era simplesmente um projeto de vida realizado pelo seu próprio braço. O 10º mandamento, descrito no versículo 17, diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, a sua mulher, o boi ou coisa alguma. Aqui está falando da santidade e da satisfação humana. Precisamos proteger o nosso coração da cobiça idólatra. Quando começamos a cobiçar, é porque nós não estamos satisfeitos nos amores legítimos da nossa vida. Não estamos amando a Deus acima de todas as coisas, que daria satisfação à nossa alma, nem amando ao próximo como amamos a nós mesmos. Alguém já falou, e eu acho que de uma forma muito acertada, que a maior prova, a prova dos 9,
Os mais antigos talvez lembrem do que era a prova dos 9. A gente fazia as contas matemáticas, fazia a prova dos 9. Né? A prova dos 9 do amor ao próximo é quando a gente se alegra com a vitória dele. Especialmente se for em nosso lugar. Nós estamos concorrendo por uma mesma vaga e o outro levou e nós não, e eu fico alegre pelo outro. Isso é a prova de que eu amo como eu me amo, porque eu ficaria alegre se recebesse algo bom. Quando o próximo recebe, eu também deveria me alegrar. A cobiça é fruto de um coração insatisfeito no amor a Deus, por isso há uma insatisfação, e no amor ao próximo. Aí o que é do outro começa a ser visto, bem que poderia ser meu. Eu merecia, eu sou dedicado, seja o que for, trabalho, família, posição, destaque, respeito, seja o que for. Os versículos 18 e 19 nos mostram como o povo viu essas manifestações gloriosas de Deus, as teofanias, trovões, relâmpagos, barulhos, terremotos, e ele temeu, teve medo, ficou longe e pediu a mediação de Moisés. E nos versículos 20 e 21, nós vemos Moisés indicando ao povo o triplo propósito divino com essas tais teofanias. O que Deus estava fazendo ao entregar os mandamentos no meio daquele quadro tão especial. Primeiro, o Senhor vos está provando com estes mandamentos ao entregar isso para vocês. Depois, o Senhor está provando vocês para que vocês sejam um povo que o tema, que viva o tempo todo sob o seu temor. O temor de Deus é o que regula a vida, é o que santifica a vida, nos diz a palavra do Senhor. E assim sejamos preservados em piedade, a terceira razão. Os israelitas se mantêm distantes do Monte Sinai, e Moisés se achegou àquela nuvem escura. Esta parte final nos ensina sobre o amor satisfeito, a raiz de toda piedade, de toda virtude, assim como a raiz de toda impiedade, de todo vício, moralmente falando, está no coração. Porque antes de um pecado ser executado como ação, ele é gerado e nutrido no fundo da alma, no coração, como um ídolo. E como alguém já disse, Tim Keller, no seu livro Deuses Falsos, todo pecado, Arthur comentava comigo ontem isso, né, que ele estava lendo esse livro, todo pecado é uma idolatria, todo ele. Porque naquele momento que nós pecamos, nós estamos dizendo para aquilo que o que ele falou é o que conquista o nosso coração e é mais importante do que Deus. A promessa de satisfação, de confiança ou medo daquilo governando. A mensagem original desse texto, portanto, é a seguinte: a excelência moral indicada por Deus aos hebreus, resgatados da escravidão egípcia por sua graça soberana e resumida nos 10 mandamentos como um indicativo de verdadeira espiritualidade, um código moral que é integral, que afeta todas as áreas da vida e se expressa em uma regra pactual, moral, supranatural, ou seja, supracultural, que vale para todos os povos, em todas as épocas, em todas as culturas, e é resumida para todo o povo de Deus, em todo tempo, cultura e sociedade, sendo ela mesma, esta lei, um resumo da ética e da piedade, pode ser descrita como sendo a ética do verdadeiro amor. O amor a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Quando nós vemos a obediência exigida pela lei, de dentro para fora, do coração, passando pelo pensamento, a omissão, a palavra e a ação, nós haveremos de reconhecer que todos nós somos réus, culpados, não justos. Não há nenhum sequer, diz a palavra de Deus, ninguém que esteja neste aposento, se for honesto consigo e com a Bíblia Sagrada, sairá daqui dizendo: eu tenho observado esses mandamentos desde a minha tenra idade. Se o disser, o falará na sua loucura, na embriaguez da autoglorificação, por ser incapaz de ouvir as palavras de Cristo dizendo: e aquilo que você ama mais do que tudo, como ele falou para o jovem, você está disposto a abrir mão? Nenhum de nós é capaz. Quebramos a lei por pensamentos, palavras, omissões ou atitudes. Não são poucas as vezes que deixamos de amar a Deus acima de tudo, e ao próximo como amamos a nós mesmos, e caímos em cobiça idólatra. Mas em contraste a nós temos o Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele sim, cumpridor perfeito de toda a lei, e ele mesmo, o cumprimento da própria lei.
o sacrifício que a lei falava para o perdão e expiação de pecados. O Salvador libertador, não só de uma etnia e de uma opressão restrita, como esse texto abre aqui falando, eu livrei vocês lá da escravidão do Egito, mas Cristo Jesus é o libertador da escravidão mais profunda, a do coração, a da miséria que está dentro de nós e que nos leva a pecar. Ele é aquele que disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Senhor Jesus é aquele que cumpriu toda a lei em nosso lugar e que, portanto, é capaz de libertar da maior de todas as escravidões, a escravidão da autonomia ególatra. Eu me basto, eu crio as minhas regras, eu sou capaz de obedecer à lei, de reformular a minha vida, de abandonar os meus pecados e de seguir pela minha simples capacidade de me render. Não é. Se você é, você ainda precisa de salvação, se você ainda pensa que é. Salvação, como os religiosos dos dias de Cristo precisavam. A mensagem que esse texto diz para todos nós é a seguinte: a lei moral de Deus, resumida nos 10 mandamentos, expressam a excelência moral num projeto de espiritualidade pactual integral, a ser executada por pecadores, chamados pela graça, os quais, ao sermos confrontados pela santidade divina, devemos responder com sincero arrependimento e uma confiante fé na eficaz redenção obtida por Cristo Jesus. Pois só quem tem o Filho de Deus, preste atenção, só quem tem o Filho de Deus como fonte real da sua vitalidade espiritual é que terá a lei divina como fonte de vida na vida. Quem tem a lei de Deus somente como manual a ser obedecido, mas não tem Cristo à fonte, será um religioso farisaico intragável, que faz mal a si e ao próximo. Mas quem tem Cristo como seu Redentor e Salvador, terá na palavra de Deus a orientação e em Cristo a vitalidade para dar novas respostas e uma nova obediência a ela. Concluindo, só entenderemos o propósito de toda a lei de Deus, dada por meio de Moisés, ao olharmos o todo da Escritura, inclusive o pacto de graça. Desta forma, nós perceberemos na lei estes 3 propósitos essenciais. O primeiro, demonstrar o contraste entre o Deus santo e a humanidade pecadora. Sempre que nos deparamos com a lei, somos abençoados por Deus para reconhecer nosso pecado e nos arrependermos e reconhecermos a santidade de Deus. Segundo, para nos conduzir, ouvintes e estudantes, de uma autoconfiante justiça própria a uma confiante fé na justiça de Cristo, atribuída àqueles que nele creem. Eu desisto de mim, de mostrar algum mérito diante de Deus naquele dia, olha como eu fui obediente, e eu passo a confiar mais e mais em Cristo em meu lugar, para chegar naquele dia e dizer, Senhor, obrigado porque o Senhor me aceitou pelo teu Filho, olha como ele foi obediente em meu lugar. E por fim, para apontar as ações piedosas que reflitam o caráter de Cristo no seu amor ao Pai, no seu amor ao próximo, no seu amor ao mundo. E assim eu aprendo a viver uma vida santa, na dependência de Cristo, e a lei de Deus me guia, porque fui aceito em Cristo Jesus. Sendo assim, concluo, toda a lei deve nos levar ao seu coração moral, expressão do amor redimido em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Deus bendito, nós te rendemos graças pela tua santa lei, pois ela nos revela o teu caráter santo, ao mesmo tempo que revela o nosso próprio pecado. Precisamos da ação gloriosa do teu Espírito para reconhecer a nossa miséria. Te rendemos graças pela tua santa lei, porque pelo teu Espírito ela nos empurra ao teu Filho Jesus Cristo, o cumpridor perfeito dela, que obedeceu toda ela em todos os detalhes, e que recebeu a punição que ela exigia para pecadores, que ele não era, mas nós o somos. Te rendemos graças pela tua santa lei, Senhor, porque ela nos mostra o caminho da piedade. A obediência à tua lei haverá de refletir a tua santidade em nossa própria vida. Mas nesta noite dizemos ao Senhor, não conseguimos fazê-lo em nossa força, mas conseguiremos fazê-lo na força
do Senhor em nós, do teu Espírito em nós, do teu Filho sendo gerado em nós e de nós mesmos sendo conformados ao teu Filho Jesus. Ajuda-nos a te amar acima de tudo como teu Filho amou. Ajuda-nos a amar ao próximo como teu Filho amou. Ajuda-nos a ter a satisfação na vida e na missão que tu nos dás como teu Filho teve. Não conseguimos isso em nós, por isso te pedimos, forma o teu Filho em nós. Conforma-nos ao teu Filho, pelo poder do teu Espírito, encha-nos do teu Filho e diminua-nos de nós mesmos. Oramos em nome de Jesus. Amém.